Shalom Adonai, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos, hoje e sempre. Meus amados, venho aqui humildemente neste momento aqui falar alguma coisa a respeito, né, da volta do Senhor dos últimos dias, falar, né, das coisas que estão acontecendo, que me chamou a atenção, né, no livro de Mateus capítulo 24, no seu verso 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não é? E todo ser humano, meus amados, já ouviu falar do fim dos tempos. Mas quando será isso? Quando será a volta de Cristo? De fato, isto vai acontecer? Isso é uma pergunta muito feita há tempos, até pelos próprios cristãos, aqueles que se dizem cristãos. E estas são perguntas que deveras são feitas cotidianamente, meus amados. E até mesmo entre aqueles que se dizem seguir o Evangelho, muitos, apesar de anos, tem muitos que, apesar de estarem muito tempo no Evangelho, não é? Que está muito tempo, não tem a convicção ainda, de fato, que Jesus voltará. As pessoas vivem aleatoriamente como se a vida fosse apenas isso e nada mais. Apenas isso aqui e nada mais. Mas se analisarmos profundamente, iríamos concluir que Deus seria muito mesquinho ou insensato em criar tantas coisas para uma vida tão pequena e supérflua. Não é? Uma vida a qual passa rapidamente. Uma vida na qual estamos no dia a dia tão imbuídos com os nossos problemas, com o nosso dia a dia, que não percebemos que o tempo passa rápido. Mas, se pensarmos, se você parar para analisar e pensar na imensidão do universo, tamanha beleza e formosura, criação ímpar e inigualável, aleluias, seria tudo inútil e perda de tempo. Se a vida fosse apenas aqui na Terra. Então, qual seria a recompensa em lutarmos para sermos diferentes, para vivermos uma vida separada? Que alegria teria se tudo se resumisse nesses poucos dias de vida que temos aqui? Que igualmente teria aqueles que acabam de nascer e logo morrem. Haveria, por acaso, podemos dizer, justiça em Deus? Não é de fato algo sem lógica? Se não existisse vida eterna. Para que então Deus criou o ser humano? E todas essas coisas, meus amados, nós deveríamos a perceber liturgicamente, porque com toda certeza a vida depois da morte. No entanto, muitos podem estarem desgastados com as aflições da vida, por ter perdido a esperança, mas devemos entender uma coisa, que todas as coisas que passamos aqui na Terra são treinamentos para nos capacitarmos, para voltarmos a morar com Deus. Já que a escolha em desobedecer e sairmos da presença de Deus foram nossas. Nós que tivemos a escolha em desobedecermos e sairmos da sua presença. Então, nós precisamos, na verdade, assimilar a profundidade e o poderio do nosso Criador. Ele é antes de tudo. Ele é antes de tudo. E toda essa magnífica constituição que origina-se a vida, nasceu porque Ele quis.
E tudo que existe em todo o universo foi porque ele trouxe a existência. E estas são origens dos céus e da terra. E quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, isso nós vemos lá no livro do início, né, no começo, ou seja, em Gênesis capítulo 2, verso 4, um ser assim não precisa do homem para nada. Ou seja, Deus não precisa do ser humano para nada. Mas nós precisamos dele. Temos que ser dependentes dele. Mas que tudo que possa existir, mas que tudo que possa, pensamos, ser tangível, ser imaginável, nós dependemos do Senhor. Tudo isso para dizer que se assimilarmos que somos a imagem e semelhança, então somos seres eternos, dependente deste Deus. Ele é eterno. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Meus amados, e o que é que queremos que Deus faça a nossa vontade? O que acontece na verdade é que queremos que Deus faça a nossa vontade. Mas quem somos nós para querer tanto de Deus? Quem somos nós para querermos que Deus se sujeite às nossas vontades? E acaso ajudamos a Ele a construir alguma coisa no universo? Quando da criação do universo nós estávamos lá, nós ajudamos? E por não sermos sensatos e não pensarmos com coerência, ficamos desgastados com o tempo na esperança da bem-aventurada vida eterna. E para muitos, isso não passa de utopia ou devaneios. E não é de se admirar, porque desde o tempo dos discípulos já se pensavam assim, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Que desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso aí está lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. Só que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Porque 1000 anos são aos teus olhos, como um dia de ontem que passou. Aos olhos de Deus, 1000 anos são como um dia que se passou. E como a vigília da noite. Está lá em Salmos 90, inciso 4. Então, o que para nós é milênio, para Deus é amanhã. E como eu já disse, Deus ele é eterno. E eternidade é algo infinito. Não há prognóstico de tempo. Então, se quisermos sabermos se realmente existe vida eterna, é preciso esperar, ser longânimo, perseverante e sábio. Porque se a vida é eterna, e há, isso eu falo com convicção, está na palavra muitas coisas, muitas passagens comprovam isso, que há vida eterna, que há vida pós-morte, porque se não fosse assim, para onde iremos? Então, quando deixarmos este corpo? E certamente, isto já é uma opção nossa. Se cremos no que diz a palavra do Senhor e fazemos disso nosso passaporte, certamente um dia iremos ver a Cristo face a face, ou face to face. E iremos morar junto a Ele. Porém, se não cremos, iremos também não só ver, mas conviver. Mas será com o inimigo de nossas almas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Está lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 2. E se você precisa de fatos mais contundentes para a existência de Jesus,
e se ele virá para buscar o seu povo, vamos ver algumas passagens bíblicas. Agora, se você acha que a Bíblia também é lero-lero, é conversa fiada, sinto muito por você, pois és mais apedeuta, ignorante do que parece. Pois a palavra do Senhor, ela foi escrita, meu querido, minha querida, há milhões de anos atrás. E o que nela está contido são fatos que se cumprem dia após dia. E hoje, entretanto, acontece debaixo dos nossos próprios olhos. E você ainda questiona a sua realeza? Muitos ainda questionam a realeza de Deus. Muitos de nós estamos mudos, surdos e inutilizados, não só no corpo, mas na alma e no espírito. Porque as forças espirituais conseguiram nos amordaçar. De tamanha forma que a gente olha, mas não vê. Escuta, mas não ouve. E quando ouve, não entende. E nos quais o Deus com D minúsculo desse século chegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Fundamentação bíblica. E nisso, quais são as evidências para que possamos saber se o tempo terá um fim? Veja o que escreveu o apóstolo Pedro. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sedes sóbrios. E esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. E observe o que diz a palavra do Senhor. E o que evidenciará a segunda vinda de Jesus, se de fato não tem legitimidade em nossos dias. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Está no livro do profeta Mateus, capítulo 24, verso 3. E esses, meus amados, esses foram pré-anúncio do próprio Jesus. E que há muitos anos já ouvimos e vemos tais coisas acontecendo sucessivamente. Por exemplo, falsos cristos. A palavra diz que nós presenciaremos e venceremos com os falsos cristos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Livro de Mateus, capítulo 24, verso 5. E quantos ultimamente já ouviram dizer que era o Cristo? A própria mídia reportou muitos anúncios, vários nécios achando-se Deus. Guerras. Ouviremos falar de guerras. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Mateus 24, capítulo 24, verso 6. E todos os dias, meus amados, ouvimos nos noticiários guerras entre os povos de toda parte. Até nas pequenas cidades há guerras entre os bairros. Algo que deveria ser pacífico transforma-se em severas batalhas. Brigas por poder. Né? Quantas pessoas, os partidos políticos brigando por poder. Porquanto, na palavra do Senhor, lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso 7, diz: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Agora, para que algo mais realista do que isso? Acaso alguém tem dúvidas que estas coisas estejam acontecendo? O que não se fazem para invadir a privacidade das outras nações? O que não fazem para manipular outros países com o objetivo de dominá-los e conquistar o poder? Isto é a briga pelo poder. Isso está na mídia todo dia, na televisão nós estamos vendo. Escarnecedores.
os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Está no livro de Judas, capítulo 1, verso 18. E como ouvimos falar de pessoas que fazem de deuses com D minúsculo, tentam de quaisquer forma inutilizar o Evangelho. Pessoas que gastam fortunas para denegrir a imagem de Cristo. Quantos continuam a zombar do sacrifício feito no Calvário, o sangue que verteu no madeiro, quando escarnece, difama e suja o nome de Jesus? Quantos? São muitos. Nós vemos também traição por toda parte. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Está lá no livro do profeta Mateus, capítulo 24, verso 10. E as pessoas matam umas às outras por nada, apenas porque não gostou do jeito de ser da outra. Muitos que estão dentro das igrejas são verdadeiros agentes de Satanás. São colaboradores cujo intuito é de fracassar a obra de Deus. São ladrões, mercenários, articuladores do mal, negam a fé, roubam os sonhos e semeiam contendas, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, da palavra de Deus. Por isso, desses, afasta-te. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Ouvimos falar também de falsos profetas falsos. E diz lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso 11, diz lá: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Estes, então, existem aos montes, profetas mentirosos que usam a palavra em benefício próprio, mensageiros do inferno, com o propósito de afastar até os escolhidos por Deus. Falam do que não vivem, empobrecem a riqueza da salvação, ofuscam, aleluias, o resplendor de possuir o poder da palavra. Pois estes, meus amados, estes as distorcem, a sua maneira, criam uma falsificação ideológica que está longe do genuíno evangelho que transforma a vida do mais vil pecador, e muitos que conhecem a Deus tornam-se seguidores desses malfeitores. Pessoas que se dizem conhecedores da palavra do Senhor e ainda se deixam enganar por esses falsos profetas. No livro do profeta Mateus, capítulo 24, verso 12, diz, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso, ou seja, isso é o quê? Estar longe de Cristo, longe do meu Senhor. E quantas pessoas nós conhecemos que abandonaram a fé? E esses voltam a degustar das iguarias do mundo, quando não fez-se porcos e voltaram a banhar-se na lama do pecado. Quantos não voltaram a comer o vômito que outrora havia lançado fora? Quantos perderam o amor ao reino de Deus e à sua justiça? É deste modo, meus amados, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Onde está escrito isso? No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versos 22. E não há mais nenhuma dúvida que já estejamos de fato no fim. Porque Jesus já havia nos prevenido quando, pois vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Mateus capítulo 24, verso 15. Abominação, repulsa, desprezo, repugnância, excreção, desolação, devastação, ruínas, extrema tristeza, aflição, consternação. E Jesus disse que o fim seria quando estas coisas acontecessem no lugar santo, ou seja, dentro do tabernáculo de Cristo, dentro das congregações, dentro da igreja que somos nós, dentro de nós, quando acontece tudo isso.
Onde é o lugar santo? Bom, podemos analisar por dois lados. Primeiro, lugar santo são templos que foram consagrados a Deus, onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Segundo, lugar santo é onde Deus habita. Deus habita dentro de mim, dentro de você. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. As pessoas esquecem isso. Fundamentação bíblica, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Então, amados, tanto nos templos quanto no templo, estas coisas têm acontecido veementemente. E muitos de nós somos testemunhas. Muitos de nós somos testemunhas oculares, porque todas essas coisas acontecem próximo a nós. E em muitas vezes conosco, muitas vezes acontece com a gente mesmo. Motivos que muitos não suportam e negam a sua fidelidade para com Deus. Param no meio do caminho, param no meio da estrada, pegando atalhos e caminham a passos largos em direção ao abismo. Em direção ao abismo. E lembremos também o que disse o profeta Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Quer confirmar? Livro do profeta Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao 4. Vemos como coisas corriqueiras. Isso tudo nós vemos como coisas corriqueiras. A destruição dos lares, são pais contra filhos, filhos contra pais. A sociedade vai crescendo com uma juventude sendo recrutada por agentes do mal que fazem de tudo para destruir o bem maior da família. O bem maior que é a família. Pai, mãe e filhos. Nós vemos também na palavra do Senhor que acontece a abreviação dos tempos. E diz assim, lá no livro do profeta Mateus, capítulo 24, versos 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Por causa do grande amor de Deus para com as nossas vidas, meus amados. Os dias estão se passando como um jato. Ainda não despertamos direito, né? Mas já chegou o anoitecer. Outrora fazíamos planos para a próxima semana. Parecia que o tempo ficava preso e ficávamos ansiosos para que determinado dia chegasse. Hoje não é assim. Corremos desesperadamente para dar tempo para desempenharmos nossos projetos. Enganos e mentiras. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus capítulo 24, versos 24. E quantas vezes nós vimos e ouvimos coisas espetaculares, que pensamos ser feito por pessoas vindas de Deus. E quando descobrimos, eram apenas lobos travestidos de cordeiros. E esses falam do Evangelho, mas negam a eficácia. Vive uma fé fraudulenta. São joios, serpentes venenosas, sepulcros caiados. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira. Sinais e prodígios de mentira. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9.
Acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, vigiai para que ninguém vos engane. Porém, meus amados, todas essas coisas são necessárias acontecer. Caso contrário, a palavra do Senhor ficaria anulada. É imprescindível que se desenrole aqui na terra todos esses fatos destrutivos. Senão a palavra do Senhor ficaria perdida, cairia na descrença. Né? Ou seja, ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estas escritas para aviso nosso, para quem já não chegados, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. A primeira epístola do apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no seu capítulo 10, verso 11. Agora, vem cá. Responda-me. Você ainda não crê na Bíblia? Você ainda tem dúvidas de que ela foi escrita sob ordenança do próprio Deus? Então, diga-me aí, quem saberia com tanta precisão de todos esses fatos do presente em um passado tão longínquo? Que venhamos urgentemente nos consertar enquanto é tempo. A hora já chegou que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Livro do profeta Mateus, capítulo 24, verso 30. Aleluias. Ainda hoje, despojemo-nos do velho homem e revistamo-nos com vestes limpas pelo sangue de Jesus, para que não venhamos ser pegos de surpresa. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 3. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago, capítulo 5, verso 8. Com um compromisso exclusivo em declarar a essência de Deus através da sua palavra. Da sua palavra, meus amados. O que eu quero dizer com isso? Que ainda há tempo. Ainda há tempo de nós apregoarmos o Evangelho. Ainda há tempo de nós corrermos e nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu os ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. Deus quer nos salvar. Deus quer nos resgatar. Mas não pode ser de qualquer maneira. A palavra do Senhor foi escrita para que ela seja cumprida. E no meu pequeno tempo no Evangelho, tenho visto Deus fazer milagres. Tenho visto Deus fazer coisas que somente Ele pode fazer, que foge à alçada do homem. Eu vejo a palavra se cumprir diuturnamente. Tudo o que foi falado aqui está na mídia, está acontecendo. Esse vírus que veio para assolar ainda não é o fim, é o princípio das dores. É o princípio das dores, não é o fim. Então nós temos que ter muito cuidado, meus amados. O tempo é de reflexão, o tempo é de arrependimento, o tempo é de estar em constante oração, constante consagração. Por isso, respeite mais o seu pastor, ore pelo seu pastor, ore pela sua pastora, ore pelo povo da sua igreja, da sua congregação, do seu tabernáculo, como queira. Ore por você, ore pela sua família, respeite mais, ame mais, abrace mais, beije mais. Fale para a sua esposa que você a ama todos os dias. Fale para o seu filho, fale para o seu pai, para a sua mãe. Fale para as pessoas que estão à sua volta. Propague o Evangelho de Jesus Cristo.
leve a luz às trevas. A palavra do Senhor nos ensina que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Por isso que fazemos a diferença. Por isso que temos que estar na presença do Senhor diuturnamente. Maranata, ora vem o Senhor. Oxalá todo o povo da terra, todo mundo tivesse a concepção de Cristo. Jesus veio na simplicidade para nos ensinar a sermos humildes, para amarmos, fazermos para as pessoas, ajudarmos sem querer recompensa, sem querer nada em troca. Usar do Evangelho para propagar a vinda do Senhor, para propagar a salvação, para propagar o arrependimento, para propagar a cura, a libertação diante do Senhor, mas pela palavra, não em proveito próprio. Que o meu Senhor Jesus possa, nessa noite, através do seu Espírito Santo, falar melhor aos vossos corações. Que Ele possa, nessa noite, estar junto de ti, pois Ele se pôs de pé no seu trono, inclinou seus ouvidos e atentou os teus olhos ao vosso clamor, à vossa oração. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para mim. Deus quer o melhor para nós. Não há nada que o meu Senhor não possa fazer acontecer. Não há nada que o meu Senhor não saiba. Nada passa encoberto aos olhos do Senhor. Por isso, meus amados, ore bastante. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão aos seus irmãos. Peça perdão para todos e perdoe. A Bíblia nos ensina que devemos perdoar 70 vezes 7 por dia. Pensa nisso. Pensa nisso. Propague mais amor. O apóstolo Paulo diz, nosso amado irmão, o apóstolo Paulo diz, lá no livro, na primeira epístola aos Coríntios, no seu capítulo 13, ele fala do que adianta falarmos em línguas, a língua dos anjos, a língua dos homens, do que adianta profetizarmos, do que adianta nós deliberarmos a cura, sermos cheios de nós mesmos, do que adianta se não tiver o amor, se não tiver a caridade. Tudo isto é em vão. Seremos como um sino que só faz barulho, que retine e nada acontece. Mas quando você, eu creio que você que vai ouvir essa mensagem, você que está ouvindo essa mensagem, eu creio que você é homem e mulher de